E testifico, Paulo dizendo, no Senhor, que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Os irmãos entenderam aqui a palavra? Amém. Digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como os outros gentios. Paulo estava falando com uma igreja de gentios, a maioria eram gentios, como a nossa igreja, pode-se dizer, numa totalidade, a maioria, nós somos considerados gentios. Gentios eram aqueles que não, todos que não eram da linhagem judaica, eram considerados gentes. Gentios quer dizer gentios. E eles, então Paulo aqui, eles haviam saído desse meio, como nós saímos do mundo. Jesus nos tirou do mundo, Jesus nos salvou do mundo, Jesus nos livrou do mundo, Jesus nos trouxe para a sua graça, Jesus nos trouxe para a sua luz. E ele diz lá no capítulo 5 de Mateus 14 e 15, me parece, ou 13 e 14, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele nos trouxe ele nos tirou para que nós fôssemos luz e sal e luz para este mundo. E aqui Paulo chama a atenção dos irmãos para que eles não andassem mais como os gentios, na vaidade da sua mente, do seu sentido. Ou seja, o que dá na cabeça faz. O povo lá no mundo, existe lá no mundo consciência de pecado? Não existe. Lá no mundo não tem consciência de que é pecado ou não pecado. Eles andam como andam os animais. Infelizmente, no sentido espiritual, as pessoas agem exatamente como, ou até pior, do que os animais. No seu sentido, tudo aquilo que ele sente, ele faz. Se ele sente de adulterar, ele adultera. Se ele sente de roubar, rouba. Se ele sente de matar, mata. O que ele sentir, ele faz. Porque ele anda, irmã Simone, segundo os seus sentidos. E Paulo falou assim, irmãos, não é para vocês andar assim mais. Não é para vocês andar do jeito que os outros gentios andam. Tem que ter diferença. Glória a Deus. Tem que ter diferença. Tem que ser diferente. Temos que ser diferentes. No começo da igreja Assembleia de Deus do Brasil, que foi a primeira das pentecostais, nós éramos chamados de sapo, nós éramos chamados de ignorantes, nós éramos chamados de atrasados, falavam tantas coisas, colocavam tantos apelidos nos crentes. Lá vem os cabelão, né? As irmãs dos cabelão, lá vem as irmãs das saionas. Era assim, porque até então o entendimento, como nós viemos de uma igreja e os missionários originaram da Suíça, de um lugar onde tinha uma igreja chamada Filadélfia muito rígida, então eles trouxeram aqueles hábitos, aqueles costumes e implantou-se na igreja. Eu lembro, conheci irmãs que não usavam um vestido aberto aqui. Era, como está aqui a minha camisa, era abotoadinha aqui também, irmã Juliana, irmã Juliana Cristina. Era manguinha aqui e abotoadinha aqui. A primeira vez que a irmã Olga alguns irmãos devem ter conhecido a irmã Olga, era da nossa igreja, uma das pioneiras da nossa igreja,
Era exagero, né, irmãos? Era exagero. Mas o exagero nós não podemos entrar nem para um lado nem para o outro. E a primeira vez que a irmã Olga colocou, ela foi disciplinada, porque ela colocou um vestido de manga curta. Ela foi para o banco, foi cortada da Santa Ceia, podia tomar Santa Ceia. Mas como eu estou dizendo, nós não podemos nem para um lado e nem para o outro. Deus quer o quê? O correto, o melhor, o bonito, o agradável. Lá em Filipenses, me parece 4:8, para que nós temos que desejar tudo aquilo que é agradável. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu não quero que vocês andem. Hoje ele dizia assim: irmãos, eu não quero que vocês andem como o mundo anda. Diferente. Nós temos que ter, tem que haver uma diferença no crente. Eu lembro que muitas irmãzinhas foram para o banco porque cortou a franjinha. Eu lembro de um pastor, amigo meu, no meu começo de fé, ele disciplinava a irmãzinha porque a irmãzinha cortou a franjinha. Não podia. É exagero. Isso é exagero. É exagero. Muitos exageros foram corrigidos. Mas nós não podemos entrar para o outro lado do exagero. Agora está liberado. Agora eu vou de short para a igreja, eu vou mostrando todo o meu corpo, não está correto? A irmã pode se vestir decentemente e vir para a casa do Senhor. Aliás, deve. Na casa do Senhor é lugar de mostrar o corpo, não há necessidade disso, de alguém mostrar o seu corpo, seja o homem, seja a mulher. É por isso que pode dizer, irmãos, eu não quero que vocês andem mais como os demais gentios. Esse foi o primeiro não de Deus para nós nessa noite. Aleluia. Tem que haver diferença. Aleluia. Tem que haver diferença no falar. A linguagem do crente é uma linguagem diferente do mundo. Eu visito um senhor que ele está com um problema ele faz rotear, ele está com uma série de problemas. Ele é um ano mais novo do que eu, mais velho do que eu, e parece que ele tem 10 anos mais velho do que eu. Está acabado. Mas aquele homem fala palavrão, meu Pai do céu, né? É hábito. E eu digo para os irmãos, eu tinha uma boca de misericórdia. Eu também tinha. Mas por quê? Porque eu vim de lá. E acredito que os irmãos que vieram, não vieram do berço evangélico, também veio de lá, e lá a gente falava tudo. Mas Deus foi me moldando, foi tirando. Deus foi tirando. E Deus vai limpando. Nós viemos para a casa de Deus, irmão, para sermos limpos, purificados, santificados, mortificados. Vivemos uma nova vida. Ninguém pode vir para a igreja e continuar do mesmo jeito. Olha, hoje está cheio de igreja, está cheio. Hoje as igrejas liberais, o liberalismo que está hoje imperando no nosso meio, no meio evangélico, está cheio. Já não mais, até as cores da igreja mudou, porque tem que caracterizar que não é uma igreja, mas um lugar de se sentir bem, talvez de espetáculo, e não de pregar ou se preocupar tanto com a santidade. Não, você não precisa ser santo. Você não precisa ser santo. Você indo já é o suficiente, não é? O crente precisa ser santo. Nós precisamos ser diferente do mundo. Nós não podemos usar os mesmos termos, falar como o mundo fala, andar como o mundo anda, vestir-se como o mundo se veste. Temos que ter diferença. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro de um pastor que tinha na nossa igreja, logo no começo, a fundação da nossa igreja,
pastor, acho que é Pedro, não lembro se é o nome dele, a Meira, acho que é pastor Pedro. Quantas vezes o pastor Pedro chamava uma irmãzinha, falava assim: irmã, coloca aí uma blusa aqui no seu joelho, porque a sua saia está imoral. Eles falavam assim de tudo. O negócio comia fogo mesmo. E Alisson, a pessoa consertava. Hoje, se você falar, você manda embora. Vou para outro lugar, eu vou ali para tal ali, que ali não tem problema. Ali eu posso ir lá para o púlpito de shows, né, que é jogo de luzes para cá, luzes para lá, escuridão, só aquela coisa. E está tudo certo. E eu saio dali, a minha vida aparentemente estava bem com Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aparentemente estava bem com Deus. Para mim, para o Tiago, para o Dionísio, ou para outro, Paulo, estava tudo bem. Mas para Deus não estava. Deus requer santidade. Santidade. Começou a surgir uma onda, começou a surgir uma onda, de pouco tempo para cá, assim, mas Deus quer o coração. Deus quer o coração. Ora, se o coração é o centro da vida, Deus quer o todo de você. Aleluia! Ele não quer só o seu coração, não adianta só o seu coração, Ele quer você por inteiro. Entrega total, totalmente nas mãos do Senhor. Mas vamos pular para o outro não, o segundo não. Eu quero que dê tempo para mim falar sobre os 7 nãos. O segundo não, que está aqui no capítulo 4, versículo 20. Olha só, aqui Paulo complementa o que ele estava falando anteriormente. Ele diz assim: mas vós não aprendestes assim. Paulo está falando aqui nos versículos 18 e 19. O que ele está falando nos versículos 18 e 19, ele diz no versículo 20: mas vós não aprendestes assim, andar como os gentios andam, andar como o mundo anda, viver como o mundo vive. Irmãos, nós temos vida, compromisso, nós temos um pacto, nós temos um pacto com Deus. Nós temos um compromisso de representá-lo. Nós temos um compromisso de representar o nosso Deus. Por isso as pessoas, elas têm que olhar para nós e ver a diferença, irmão Lucrécio. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença, não só na sua roupa, mas na sua maneira de vestir, sim. Porque o mundo nos julga. Paulo fala, para não sermos julgados pelo mundo. O mundo nos julga, e às vezes julga com razão, porque nós damos motivo para que o mundo nos julgue. O mundo olha para mim e diz: essa atitude do Gabriel não é crente. É crente? É crente? Nós temos que fazer a diferença. É difícil, mas nós temos que fazer a diferença. Aleluia! A casa do crente, a vida do crente, a maneira do crente se portar diante de Deus e da sociedade tem que destacar: vós sois o sal, a luz. Você já pensou nisso? Essas duas coisas. O sal não é para salgar. Você já encontrou crente salgado? Eu já encontrei crente salgado. Tem crente salgado. Crente salgado é aquele crente, irmão, que não tolera ninguém. Só ele é santo. Ele é o único santo da terra. Ele é o único santo da igreja. Todo mundo é pecador, todos são pecadores, só ele é santo. Esse é o crente salgado. Mas Jesus não nos chamou para salgar, Jesus nos chamou para temperar, para conservar esse nos bons hábitos, o que Deus quer desta humanidade. Aleluia!
Delfim dizia assim: abrir a porta para o mundo não enche igreja. Igreja, estamos falando de evangelho sério. Então, segundo não, mas não vós aprendestes assim. Você aprendeu. Você sabe. Se você não sabe, está sabendo nesta noite como você deve andar. Eu não vou dizer, eu não preciso dizer, ô irmão, essa saia está indecente. Eu preciso dizer isso? Eu achar, sinceramente, que eu me sinto constrangido se eu tivesse que falar isso para o meu irmão. Ô irmão, o senhor deve estar exagerado. Eu me sinto constrangido se eu precisasse falar isso para o irmão. Eu preciso falar? Não preciso, irmão, nós já sabemos. Como aprendestes? Hoje é dia de doutrina. Como aprendestes? Assim, de Cristo, Jesus só nos ensinou coisas boas. Terceiro não. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Ireis. A Bíblia está mandando irar. E pode irar. Você pode irar? Você pode ficar irado? Pode. Você pode ficar irado, sim. De repente vai te provocar. Você é ser humano, como diz, é humano, né? Não é aquela ideia, errar é humano. Essa ideia aí para nós não serve, errar não é humano. Mas nós como humanos, nós podemos por um momento, irmã Juliana Lira, irar. Alguém virá, fala para o Tiago, agora Tiago, o pastor meteu a ripa no você. Depois lá embaixo. Naquele momento, eu duvido que o Tiago vai ficar irado. Mas ele não vai deixar que o sol, ou que aquela ira, fique arraigada no seu coração. O sol sobre a ira, não deixe que os dias passem, que termine. Mas ele vai chegar, pastor, porque tem aqueles que vêm te contar a coisa, vai dizer, não conta não. Vai, irmão, não é legal isso. Se você me contou uma coisa, mas pediu para mim não contar, então para mim não contasse nada, porque eu ficaria mais em paz, né? Ou o irmão ficaria mais em paz, porque você me contar e dizer assim, mas não vai falar nada para a tia Tatiana que eu falei dela para você. Fica uma coisa sem jeito, é melhor não falar. Então não fale nada da Tatiana, você sabe, fique para você, ore por ela, ore com ela, ali no momento em que ela estiver conversando, você ore, mas não fala essa coisa. Eu vou te contar, mas não conta. E tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não conseguem, porque a ira não sai do coração. A Bíblia diz assim, que nenhuma raiz de amargura é ira. Raiz de amargura é ira. Mas se eu pudesse, né? Antes de pegar aquele e arrancar o pescoço dele. Guarda, Mariana, a pessoa guarda, fica guardando aqui, raiz de amargura. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brota, aparece, mas que não vos perturbe. Tiago vem, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor falou assim, irmão. Se eu falei, eu também tenho o dever de dizer para o Tiago, olha, Tiago, eu até falei. Você me perdoa? Se eu te ofendi, você me perdoa? Mas se é verdade, você aceita. Não é assim? Deve ser? É desse jeito. Mas que o sol não ponha sobre a vossa ira. Quarto não. Esse quarto não também é importante. Está no versículo 27.
Não deis lugar. Primeiro, não deis lugar à ira. Não irai. Não deis lugar à ira. E no versículo 17: não deis lugar ao diabo. Essa ideia ele entra mesmo. Ele entra mesmo. Se der brecha, o diabo entra. E não pensa que ele vem com chifre e rabo, e nem com garfo, com dois, né? Desenharam o diabo com um garfo, né? Sim, aqui é uma flecha com um garfo, para espetar mesmo, né? E um chifre. O diabo não tem chifre, nem tem. O diabo nem tem chifre, nem tem garfo. O diabo tem lábia. Lábia ele tem. Olha o que ele fez com Jesus, você sabe, você conhece, capítulo 4 de São Mateus, como ele tentou o Senhor Jesus, a lábia do diabo. Se você é mesmo filho de Deus, pode que essas pedras se transformem em pães e se alimente, você está com fome. Essa é a lábia do diabo. E o diabo só aparece quando você está com fome. Seja fome do que for, não é só fome de comida. Ansiedade. Você está ansioso, está ansiosa, o diabo acha aquela brecha. É a oportunidade. Ele pensou, é a oportunidade de eu pegar esse Jesus e acabar com esse plano de Deus de salvação. Mas ele não desiste fácil, não. O diabo é persistente, ele não desiste fácil. Por isso que aqui o versículo diz: não deis lugar. Se dá lugar, ele entra, se aloja e faz a obra dele. Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Primeiro ele faz uma oferta, né? No versículo anterior ele faz uma oferta para Jesus, diz assim: Jesus, eu te dou tudo. É isso que você quer? Não é o que Jesus queria. É isso que você quer? Reino, poder, te dou tudo, mas só quero que você prostre e me adore. Olha só a proposta do diabo para o crente. Se o crente não vigiar, ele cai. O diabo ele vem com algo bonito, irmãos. O pacote que ele vem, o presente que ele vem é algo agradável, atraente, que te chama a atenção. Mas você tem que conhecer. Você tem que saber que é dele. A proposta é dele. E você vai fazer o quê? Vai fazer como Jesus fez. Senhor, eu te dou tudo, mas você precisa prostrar, ajoelhar, se curvar e me adorar. Jesus fala para ele: só adorar somente a Deus. Ele não desiste. Ele não desiste. Olha só, 2 vezes ele não desiste, ele vai para a terceira. Terceira vez ele leva Jesus no pináculo do templo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui. Porque está escrito, ele citou o Salmo. O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. O diabo conhece tudo. Citou o Salmo 91 para Jesus, porque está escrito a teu respeito, que dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guarde. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como que você vai vencer o diabo? Como que eu vou vencer o diabo? É dizendo sempre: mas está escrito, mas está escrito, mas eu aprendi, mas eu fui ensinado, mas eu fui instruído, e de forma nenhuma eu vou dar lugar para você, Satanás. Louvado seja Quinto, o nome não. do Senhor. Aleluia.
Aqui ele fala de maus costumes, né? Aquele que furtava não furte mais. Tinha crente que era ladrão, que tinha se convertido. Ladrão pode se converter? Pode. E aquele que furtava não furte mais. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então Paulo, ele fala, porque sabia, irmãos, que a pessoa que lá no mundo, por exemplo, eu vim de uma família, minha família lá, meus tios, eles tinham um hábito, eu vou contar para vocês com essa ideia, eles tinham um hábito ruim. Eles tinham o hábito de, o camarada tinha a roça de milho dele aqui, ele ia roubar o milho do outro lado da rua. Ele não pegava na roça dele, ele ia pegar milho verde para fazer curau. Ele não pegava na roça dele, ele pegava na roça do vizinho do outro lado da rua. Meus tios tinham esse mau hábito, esse mau costume, e ainda na minha família tem pessoas que têm esse mau hábito, pessoas que já foi quase presa no mercado porque pegou uma pilha e pôs no bolso. É mau hábito. Tinha esses crentes que haviam se convertido e tinham esses mau hábitos. Graças a Deus que não temos nenhum dos irmãos que teve esse mau hábito. Mas é o que Paulo disse: aquele que furtava e furtar. Os irmãos sabem que não é somente pegar um objeto, mas tem tantas formas, meios que as pessoas usam para furtar, né? Tem gente que está na igreja, irmão, tem gente que está na igreja aí, mas que vive furtando os outros. Pegar o cartão de crédito, os dados do indivíduo, como tem quem faz, pega os dados do indivíduo e endivida o indivíduo. Essa é uma redundância, né? Rouba, faz empréstimo no nome de outra pessoa. Isso aí hoje está a coisa mais fácil. O que mais acontece, coitado dos velhinhos aposentados, estão pagando dívida que eles não fizeram. Isso é roubo. Você não sabe o que é roubo. Isso é roubo, é um tipo de roubo. Bom, vamos partir para o sexto e já para o sétimo para terminar. Sétimo está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O vosso, me ajuda aí. O que é essa palavra torpe? Torpe é uma palavra má, uma palavra um palavrão, nossa linguagem é um palavrão, né? Uma palavra que não tem sentido, né? Imoral. Paulo aqui fala, irmão, vocês vieram lá do meio, irmãos. O grande perigo é onde nós vivemos, convivemos, no trabalho, em casa, com os amiguinhos, com o joguinho de futebol, que às vezes nós participamos lá com o coleguinha, com os coleguinhas, lá sai muita palavra torpe. E Paulo fala assim, irmãos, isso prejudica. Se Paulo está dizendo que não é para falar, é porque prejudica. Nenhuma palavra é torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmãos, eu já vi crente falar. Irmãos, toma muito cuidado. Graças a Deus que eu sempre com isso eu tomei muito cuidado. Tudo que o mundo fala, tem coisa que vira um adágio, né? Todo mundo fala. Eu não vou falar o que já falaram aqui em cima, que eu falei, meu Deus do céu. Não são os que estão aqui, não está aqui mais. A pessoa que falou não está aqui mais. Mas por umas 2 vezes, 2 pessoas falou algo que
fala todo dia, toda hora, todo momento, e o Alisson, você trabalha, o ouvido fica doendo, né? Quem trabalha, o ouvido fica doendo. Porque misericórdia, sabe? Agora imagine o crente deixar isso penetrar na vida dele e ele também. Então esse irmão falou uma coisa aqui, meu pai, é uma palavra que ela não fala expressamente, claramente, mas é uma insinuação de uma imoralidade. E esse irmão eu conheço ele, converso com ele já me repetiu essas palavras, essa lição. Só de vez, uma hora eu vou falar para ele, assim, irmão, não fale mais isso não. Uma hora eu vou falar para ele, fale mais isso não. Não, pastor, não tem nada, não estou falando, pastor, não está falando. Mas você está insinuando, é uma palavra que insinua uma imoralidade, nem uma palavra torpe, sai da nossa boca, mas só o que for bom. Irmãos, se nós falarmos o que é bom, a pessoa vai ver a diferença. Olha, essa pessoa é diferente. Você é diferente, rapaz. Glória a Jesus. Ah, não, irmão Ezequiel, irmão Rogério. Alguém vai ver ser diferente, rapaz. Nunca vi você falar imoralidade. Não sai nada da sua boca. É diferente. Deus quer pessoas diferentes neste mundo para servir, para representá-lo. Imagine só, nós somos representantes do Senhor Jesus, e da boca de Jesus nunca procedeu uma palavra imoral. Último, para não te cansar e não te desanimar, essa Paulo deixou por último. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção ou do arrebatamento. Irmãos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está triste, sim. O Espírito Santo está triste, sim. Muito triste. Muito chateado, muito aborrecido, não só com o que os membros possam estar fazendo, mas com o que os líderes estão fazendo. As lideranças você vê aí na televisão, na internet, aí quem acompanha a internet vê direto essas coisas, sabe, tanto escândalo, tanta coisa que desanima muitas pessoas, desacreditam. Hoje as pessoas olham para a gente. Irmãos, eu quero dizer que os crentes eram chamados de bobos, de sapos e de outros apelidos que punham, mas só que uma coisa: quando o crente, quando a pessoa chegava no armazém, na venda, pedia fiado, o dono da venda falava para o funcionário: pode vender, esse daí é crente. Esse daí é crente. Irmão Vânia, pagava. Crente pagava porque se fosse reclamar dele na igreja, ele ia ser disciplinado. Então o crente sabia. O Espírito Santo está tão triste com a igreja que ele está vendo, que ele deixou de muitas vezes agir. Às vezes falamos tanto dele, mas falamos superficialmente, da boca para fora. Muitas pessoas que sapateiam, pulam, dançam, fazem aviãozinho, correm pelo corredor da igreja, mas quando sai dali, fazem tudo o que o Espírito Santo não gosta.
Não pense que o Espírito Santo está alegre com essa pessoa. Não pense que o Espírito Santo está satisfeito com essa pessoa. E às vezes pessoas que realmente recebeu. Mas irmão, você me pergunta, mas pastor, mas aquilo que ele recebeu não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está triste. Porque ele tem a função de nos ajudar, nos consolar, nos guiar, falar. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. E lá, eu já disse aqui na quinta-feira, por que as igrejas lá da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, não existe mais? Só tem escombros. Você vai lá, só tem pó, pedra. Você só vê aonde foi. Aquelas igrejas, 7 igrejas, irmã Adriana, não existe mais ninguém lá. Não tem 1% de evangélico ali, na Turquia. Por quê? Porque eu disse aqui na quinta-feira, deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Está escrito, se hoje ouvirdes, mas o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala aqui através da pregação, está falando aqui através da palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando, e quando o Espírito Santo fala, nós temos que ouvir. Que Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Temos anúncios fortes.